No Alerj Debate de hoje estamos falando sobre CPI das barcas. Deputado, a gente ouviu falar sobre a suspensão do transporte noturno das barcas. O que vem acontecendo? Nós levantamos a proposta concreta de que tem que voltar, que nenhuma medida da revisão quinquenal deve ser tomada antes de um estudo mais apurado, como eu falei ainda há pouco. Isso aí, nós fomos a campo. Nós passamos uma madrugada até 1h30 da manhã olhando se é verdade que não tem demanda. E é uma coisa estranha, porque a linha de ônibus regular, que faz exatamente o mesmo percurso, sai aqui da Praça 15 e o ponto final é lá perto do terminal aeroportuário de Niterói, nós ficamos até 1h30, sai um ônibus a cada 12 minutos e nós não vimos nenhum ônibus sair com menos de 20 passageiros lá do seu terminal de origem. Então é óbvio que o número de passageiros de madrugada é muito menor do que durante o dia, mas isso acontece com qualquer modal. E esse levantamento que a gente fez prova que há pessoas que trabalham em restaurante até tarde, há pessoas que trabalham em casa noturna, há profissionais de saúde e é obrigação, se você tem um modal de transporte, como é a Coavera. Se o contrato de concessão previa o funcionamento das barcas ao longo da madrugada, com um espaço maior entre uma viagem e outra, essa coisa tem que ser mantida. E eu acho estranho assim, por que não estudaram outras medidas? Se querem reduzir o custo operacional, tem outras medidas sem acabar. Por que não usam embarcações menores, que exigem um investimento menor e tem um custo de operação menor? Por que, por exemplo, não, ao invés de acabar, não faz com que a compra de passagem seja antecipada, porque aí eles economizam, não precisam manter ali o bilheteiro. Então, há possibilidade de você manter o horário noturno como está previsto no contrato de concessão e você ter um custeio menor. E quero dizer que foi, inclusive, passado uma mentira para a população, porque foi dito que ia ter um ônibus substituindo isso, o ônibus funcionou há alguns dias, como nós já havíamos denunciado, a linha regular de ônibus denunciou essa concorrência desleal, o ônibus acabou. Então, nem a barca e nem o tal ônibus. Eu lembro que a passagem de barca é R$ 2,50 e o ônibus da linha regular é R$ 3,00, que o tempo da viagem previsto Rio-Niterói é, sei lá, 15 minutos ou um pouco menos, e o de ônibus leva 30, segundo dados da própria empresa de ônibus. Então, em tudo por tudo, algumas centenas de pessoas, moradoras de Niterói e de São Gonçalo, foram prejudicadas com essa decisão do governo do estado e de Barcas S.A. Paulo, e o horário das barcas, como é que funciona? Isso vem sendo respeitado? Olha, nós temos tido alguns problemas em horários de saída das embarcações e é um pleito dos moradores de Paquetá antigo que se coloque pelo menos na sexta-feira e no sábado uma embarcação 1h da manhã da Praça 15 para o Rio, para Paquetá. Porque o morador de Paquetá, ele não tem uma vida social, ele não pode ter uma vida social. Ele não pode vir para o continente com... A última viagem é que hora? 11h da noite. É muito cedo. É muito cedo. Então você quer vir a um teatro, quer vir a um evento, né? No continente você não tem essa possibilidade, porque a última barca sai às 23 horas. A gente ouviu na CPI que uma das sugestões da concessionária é reduzir ou isentar de ICMS a tarifa da passagem, o governo do estado fazer um aporte financeiro. Como é que o senhor vê essas medidas? Não, eu queria primeiro dizer que nós vamos tentar trabalhar na CPI em relação, interação com a população, com os vários atores, não apenas para fazer um diagnóstico, demonstrar o que está errado, o risco, mas tentar apresentar proposições, como essas que os representantes de Paquetá estão aqui apresentando, o Paulo Bernardo. Eu acho que uma outra possibilidade, inclusive, é, além das viagens que já estão previstas, você acrescentar outras viagens com embarcações menores, né, também para Paquetá. Uma pergunta que o telespectador deve estar se fazendo é, se operar esses trechos dá prejuízo, por que a concessionária não devolveu a concessão? Aliás, eu acabei não respondendo uma pergunta sua. Essa pedido de barcas, que é a isenção de ICMS nos combustíveis e nas tarifas, eu, em princípio, sou contrário. Eu acho que, aliás, isso só pode ocorrer se a Assembleia Legislativa aprovar. Eu acho que esse debate pode ser feito se você, de repente, ao isentar o ICMS nas tarifas Rio-Niterói,
esse valor, o Estado obrigar que ele seja utilizado, por exemplo, para reduzir a tarifa para Paquetá. Quem tem que ser beneficiado com isso é o usuário e não a empresa. E se o trecho dá prejuízo, por que a concessionária simplesmente não devolveu a concessão nesses anos todos? Não dá prejuízo. Ninguém explora um serviço 11 anos consecutivamente se esse serviço der prejuízo. Ao contrário, Barcas lucra com as passagens e lucra com outras coisas. Vai no terminal de Charita e vê o restaurante super luxuoso que tem lá, quase um shopping center embaixo. Barcas S.A. explora 4 estacionamentos, 2 em Niterói, 1 na Ilha do Governador e em Charitas. Exploram diretamente ou através de aluguel uma série de lojas. Então, além das receitas com as passagens, ela tem uma série de receitas acessórias que não estão corretamente contabilizadas e esclarecidas para a população. Então, com os dados apresentados até agora, não é confiável. Não sou eu que estou dizendo, não. A COP, a UFRJ, é que disse que é o seguinte: acha que pode existir um desequilíbrio econômico-financeiro com os dados que Barcas apresentou, mas ela própria questionou que Barcas não apresentou os dados de forma correta. Por exemplo, tinha que apresentar os dados desagregados por linha, ter um plano de conta desagregado por linha, como o edital de concorrência previa, e não fez isso. E, Antônio, como é que funciona para vocês que dependem exclusivamente desse transporte para se locomover de Paquetá para o Rio de Janeiro? Eu acho que funciona de forma precária, como sempre funcionou. Aliás, após a privatização, a coisa piorou. Né? Nós achávamos que a privatização iria trazer uma benesse maior para Paquetá, quando na realidade foi ao inverso. Não trouxe benefício nenhum para Paquetá, muito pelo contrário. Tudo isso que foi dito em relação a horários e tudo, está lá, constatado, inclusive com redução de horários, né? Final de semana nós tínhamos mais 2 horários, eles agregaram os horários e conseguiram tirar alguns horários. Quais os horários que tiraram? Agora, eu não posso... Não tenho. Mas tinha um número de viagens maior do que tem. Tinha um número de viagens maior. E, deputado, quem quiser fazer uma denúncia, uma queixa, quem pode procurar? Pode nos procurar diretamente. Quem dispuser de e-mail, tem o e-mail cpibarcas@alerj.rj.gov.br. E tem também um serviço de 0800 com a ligação gratuita, que é 0800 282 5888. E nós garantimos que todas as pessoas que nos procuram têm algum retorno da reclamação ou da sugestão ou do dado que nos trouxerem. Deputado Gilberto Palmares, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Paulo Bernardo, muito obrigado pela sua presença. Antônio Carlos da Silva, moradores de Paquetá, muito obrigado. O Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever este programa, pode acessar www.tvalerj.tv. Até a próxima!